Aquele bom dia super especial para você que está começando mais um dia, tomando aquele cafezinho da manhã esperto, cafezinho com o Lessa, acompanhado aqui no canal do Lessa com as principais notícias e informações do Fluminense nesta quarta-feira. Para você que já está a caminho do seu trabalho, seja muito bem-vindo, se sinta à vontade, aqui você sabe que está em casa. E hoje o dia promete ser de novidades em relação ao Super Mundial de 2025. Por quê? Ontem nas redes sociais, Instagram e afins, agora não tem no Twitter por enquanto, mas tem Blue Sky, tem Threads, tem, enfim, seja lá onde for, a galera ficou numa expectativa gigantesca porque o Fluminense fez esse post aqui, diria que um tanto quanto misterioso. Só isso. 4 de setembro de 2024. E aí? O que o Fluminense quer dizer com isso? O que teremos de novidades em relação a esse Super Mundial? Cara, diria pra vocês, provavelmente, tá? Porque eu cheguei a falar, mas como estava muito tarde, eu não consegui apurar isso com exatidão. Mas falei com uma pessoa no clube, e aí, pelo que eu entendi, o que a gente pode ter hoje novidades em relação às sedes do Super Mundial. A gente não sabe, não tem informação nenhuma ainda sobre as sedes do Super Mundial nos Estados Unidos. E também a datas. Creio eu que datas serão divulgadas. A gente já tem aqui, vou até conferir para passar a informação certinho, mas dos 32 times que vão disputar a competição, 30 já estão definidos. Restam 2 vagas apenas, o campeão da Libertadores deste ano e também o representante do país sede, no caso, os Estados Unidos. Lembrando que, se o time campeão da Libertadores de 2024 for um que já está classificado para a competição do ano que vem, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, né, o Fluminense já está garantido com o título do ano passado, o classificado da Conmebol, o último, vai ser de acordo com o ranking da Conmebol. E neste momento seria o Olímpia do Paraguai. Então imagina o torcedor do Olímpia como que não está torcendo para um título do Fluminense, para um título do Flamengo da Libertadores, para participar desse Mundial. Datas a gente tem a previsão de início, né, dia 15 de junho, até 13 de julho do ano que vem, mas tem como desmembrar, né, fase de grupos, oitavo de final, quarto de final, enfim. Os times serão distribuídos em 8 grupos, como a gente já sabe, e talvez detalhes sobre o sorteio, ou quando irá ocorrer o sorteio, de fato, do Super Mundial do ano que vem. Creio eu que o sorteio será feito antes da definição, obviamente, desse último classificado da Conmebol. Também não é um grande problema, é só colocar ali campeão Conmebol 2024. Enfim, então é um dia cercado de expectativa para ver o que teremos aí de novidade, finalmente, né? Algo mais concreto em relação a essa competição que a gente já está ansioso desde já, né? E vem aí em 2025. E por falar nisso, a Globo fez uma proposta no último dia para adquirir os direitos de transmissão do Super Mundial. Tá? Então, internamente, de acordo com informações da Folha de São Paulo, há uma expectativa bem positiva para que os direitos sejam sim da Globo, que eu acho que faz total sentido o investimento, até um investimento pesado. É uma competição que vai ser diferente para todo mundo e eu tenho certeza que vai ser incrível para os clubes brasileiros também, que terão a chance de enfrentar grandes clubes europeus. Então, eu acho que faz sentido porque até o rival, por exemplo, o jogo do Fluminense contra, sei lá, Manchester City, Real Madrid, o rival vai querer assistir para secar. Vai ser uma competição que eu tenho certeza que, pelo menos aqui para os brasileiros, vai engajar bastante, vai dar muita audiência e vai gerar muita repercussão. Então faz total sentido esse investimento. A gente não tem os valores ainda dessa proposta, mas é isso. A Globo entrou no páreo para garantir os direitos de transmissão desta competição.
Galera, não esquece do like, tá? Se inscreva aqui no canal. Se você não está inscrito ainda, verifique se puder me dar essa ajuda. Se você já está inscrito, indique aí o canal do Lessa nos vários grupos de WhatsApp que você certamente tem, enfim, com a galera que você conhece. Toda propaganda é muito bem-vinda. Vocês são meus principais patrocinadores, então conto com vocês, toda ajuda. Ainda mais de graça, né? Um likezinho aqui, ó, o botãozinho do like é 0,800, não custa absolutamente nada. Então fortalece aí, por favor. Vou trazer aqui um trecho de uma live onde a jornalista Mili Lacombe, do UOL, falou sobre o técnico Mano Menezes. Eu não tinha visto essa fala dela, achei interessante, porque é algo que a gente vem debatendo bastante aqui, desde que o Mano chegou em relação às entrevistas coletivas do Mano. Eu não tenho aqui a fala dela, mas vou ler aqui esse trecho. Estou ouvindo as coletivas do Mano e vou dizer o seguinte: renovei minhas esperanças nas entrevistas coletivas ouvindo o Mano falar. Ele está calmo, responde todas as perguntas, explica as substituições sem achar que as perguntas são ofensivas ou que quem está perguntando não deveria ter perguntado. Às vezes o repórter pergunta o motivo de um esquema ou de uma troca e o treinador se enfurece. E o Mano está explicando o jogo. É o Mano sincerão. As coletivas estão interessantes, não fazem parecer que quem faz as perguntas é burro ou quem está ali, ou que ele está ali por ser obrigado. O Mano sincerão está reinventando a coletiva. Eu não sei se ele está reinventando a coletiva, mas por que eu estou trazendo essa fala aqui da Mili Lacombe? Porque ela é total fora da bolha do Fluminense, né? Alguém que não consome conteúdos de Fluminense 24 horas por dia, que não faz a cobertura do clube, que não está como a gente imerso ali na realidade do Fluminense 24 horas por dia, e que também faz essa observação, que é algo que a gente vem falando muito sobre isso aqui. E eu fiz vários elogios já às coletivas do Mano. Eu não sei se vai permanecer assim até o fim, se quando o Fluminense perder, tiver sequência de derrotas, jogos complicados, se ele vai se comportar da mesma forma. A gente só vai saber isso lá na frente, porque o recorte até aqui é positivo, muito positivo em relação ao trabalho dele. Mas o que eu sei é que é prazeroso pra gente que trabalha, tá ali, né, nas entrevistas. Eu não tenho ido mais, né? Agora o Caúncio Luco tem ido representar o Jornada, mas enfim, para todos os jornalistas que estão ali para perguntar, para questionar, para tirar dúvida, e para o torcedor que está em casa. Justamente por isso, porque ele parece que ele não vai ali parecendo que está com uma arma na cabeça, e também ele fala sobre o jogo, ele explica o jogo, ele torna a leitura, a compreensão do que aconteceu numa partida de futebol, ou seja, num jogo do Fluminense, muito mais apalatável para o torcedor que está ali assistindo e está querendo entender por que uma decisão foi tomada e por que ela não foi tomada. Então isso é muito bacana. Não é o cara que está ali que se ofende porque pergunta: mano, por que você escalou esse jogador e não outro? Porque hoje que tem de treinador que se ofende. Você não pode perguntar, você não pode questionar. Então tem sido realmente muito bom, muito esclarecedor acompanhar as entrevistas do Mano. Que permaneça assim até o final. A gente não tem bola de cristal, não tem como saber, mas é algo que tem acrescentado e tem tornado essa experiência da entrevista coletiva, que nem sempre realmente é boa, mas tem tornado em algo agradável. E quando não é agradável, após uma derrota, é um momento de se entender por que decisão X ou Y foi tomada e por que algumas escolhas foram feitas. Então é bacana ter uma pessoa que tem uma visão, né, de fora, que não está ali todo dia trabalhando, acompanhando o clube, e também tendo essa percepção. Bom, eu queria fechar esse vídeo aqui para falar da janela de transferências do Fluminense, fazer um balanço aqui, mas um balanço levando em consideração, porque eu vou dividir isso em duas partes. Eu falei que eu vou separar porque depois dá para fazer um recorte especial das vendas dos jogadores que foram negociados, e até porque com a venda do André o Fluminense também ganhou muito dinheiro, mas quem vê de fora sempre diz: ah, o Fluminense está com dinheiro, o Fluminense está milionário agora, comprando jogador. Mas a gente sabe que, por exemplo, se for comparar com o Botafogo investiu, gente, só para vocês terem uma noção, só nesta janela, mais de 370 milhões. O Flamengo, mais de 290 milhões de reais. Então a diferença ainda é absurda. E dificilmente o Fluminense vai conseguir superar muito isso se não se tornar SAF. Não estou nem discutindo o modelo aqui não, tá? O modelo a gente sabe qual é e tal. Não estou nem colocando aqui modelo.
mas a questão é que essa disparidade ela tende a aumentar, infelizmente, cada vez mais. Você vê, o Fluminense fez a maior janela de valor investido e mesmo assim está muito atrás de rivais diretos aqui no Rio de Janeiro. O Fluminense contratou o Ignacio por 12 milhões de reais, 80% do jogador. O Serna por 10 milhões, por 70% do jogador. Valores em reais, tá? Bernal, cerca de 20 milhões de reais por 60%. E o Fuentes, cerca de 6 milhões e 600 mil reais também por 60% do lateral esquerdo Gabriel Fuentes. Esses jogadores que chegaram somente nesta janela. Então, só nesta janela de meio de ano, o Fluminense investiu cerca de 50 milhões de reais. A gente vai para, se a gente somar com os jogadores que chegaram no início do ano, esse valor vai alcançar praticamente ali 70, com 14 milhões pagos pelo Terence, 4 milhões no Lelê, e o Antônio Carlos, pois é, tem o Antônio Carlos, 2 milhões e 400 mil reais. Nesse pouco 500 mil dólares na época para ter o Antônio Carlos. Então é uma janela que realmente nos surpreende. É claro que o Fluminense contava com o dinheiro que vai entrar do André. É claro que o Fluminense também pegou dinheiro que veio da Liga, da venda dos 20% dos direitos de transmissão referentes ao grupo Liga Forte União. E como eu já falei que várias vezes em relação a essa venda, o Fluminense já recebeu muita grana disso. Então, houve margem para se fazer esse investimento. E mesmo assim, a situação está longe de ser tranquila. O Fluminense tem uma dívida altíssima, tem um passivo gigante, como a gente sabe. E ainda há um esforço muito grande para manter ali as contas em dia, salários em dia, perdão. O Fluminense tem um elenco caro, o elenco do Fluminense não é barato, vale ressaltar isso, né? Os jogadores, campeões da Libertadores, tiveram contratos renovados, salários aumentados, premiações, enfim. Então tá longe de ser um mar de rosas, mas é realmente um marco. Dá para dizer que é um marco na história esse investimento numa janela do meio do ano. E essa janela ela foi decisiva e, para mim, fundamental para salvar o Fluminense da Série B. A gente estava diante de um rebaixamento iminente. É claro que, além desses jogadores que chegaram, a chegada do Mano Menezes, também que mudou a forma do time jogar e o Fluminense passou a crescer, a recuperação de alguns jogadores que vinham tendo atuações ruins, mas essa janela ela tende a ser, até o final do ano, muito importante nesse sentido. Por quê? A gente falou dos valores que foram pagos, mas o Fluminense contratou Thiago Silva, que faz uma diferença absurda. O André voltou, mas agora já saiu. Nonato e Vitor Hugo também foram outros jogadores que chegaram agora. Olhando para os reforços, o Fluminense pagou. A gente tem o Ignacio, que tende a ser um jogador importante para elenco, apesar de que o Thiago Santos vem jogando muito bem. Infelizmente ele se lesionou, mas para elenco tem tudo para ser um jogador muito importante para disputar uma vaga ali como titular. O Serna chegou e deu contra o recado de cara. Foi muito importante aquele jogo contra o Palmeiras, que ele entra muito bem, arrebenta. O Serna, ele parece que já joga no Fluminense há muito tempo. Ele chegou num momento péssimo do Keno, que vinha fazendo uma temporada desde o início do ano muito ruim. Então, de imediato, ele já foi importante para ajudar na reação da equipe. A gente tem o Bernal, que já teve chances, deu sinais positivos e agora vai ter a grande responsabilidade de substituir o André. Se ele conseguir fazer isso com sucesso, dentro das suas características, dentro daquilo que ele pode fazer, mesmo sem a gente esperar um novo André, já vai ter sido uma contratação absurda se ele se firmar como titular e tomar conta da posição. E tem o Fuentes que está chegando aqui agora, a gente não viu ele jogar ainda, mas chega para uma posição que acabou ficando carente com a lesão do Diogo Barbosa. O Marcelo tem problemas musculares frequentes, é visto hoje como meio de campo. Então é uma janela muito importante, foi uma janela muito importante. O Thiago Silva, acho que não preciso falar, né? O Thiago Silva, a gente já falou algumas vezes, acho que é redundância falar, é perda de tempo falar o quanto o Thiago Silva transformou o Fluminense. E o Nonato, que chegou sob muita desconfiança, tende a ser um jogador também muito importante, porque agora essa posição se tornou, não vou dizer carente, mas é uma posição que está ali no limite. Né? Com o Nonato, Martinelli, Bernal, eles vão ter que se segurar ali. E o Nonato bem vai ser muito importante para elenco até o final do ano, para disputar essa vaga ali com o Martinelli e dar mais opções ao Mano.
Então foi uma janela milionária do Fluminense para a realidade do clube. Se a gente pegar as últimas temporadas aí, a realidade que o Fluminense estava, essa janela seria algo inimaginável, essa que é a realidade, ainda mais tendo já um time forte. E aí eu tô falando do aspecto financeiro, mas também do aspecto técnico, inclusive de base já para a formação do elenco para 2025. Investindo em jogadores mais novos, jogadores que podem dar um retorno técnico, se não financeiro, mas retorno técnico aí para o clube de 3, 4 anos, se forem bem, mudando radicalmente o modelo de contratação, trazendo jogadores com mais vitalidade, trazendo atletas versáteis que podem sim ser importantes, não só agora, mas a longo prazo também. É uma mudança bem significativa em relação aos jogadores que chegaram no início do ano. A gente para pensar aqui: Renato Augusto, Douglas Costa, Gabriel Pires, só citando 3. Né? É uma mudança realmente muito acentuada. E é importante também olhar para o mercado sul-americano, sempre. Porque ali você consegue garimpar bons jogadores. Isso é algo que o Fluminense tem que fazer toda a temporada, não só agora. Então isso nos traz uma sensação positiva, uma expectativa positiva de que o Fluminense está se reencontrando dentro de campo e fora de campo, tentando fazer um elenco mais equilibrado, mesclando experiência com juventude, já pensando também nas próximas temporadas. Deixe aí o seu like se você concorda, se você discorda, seu comentário também é sempre muito bem-vindo. E claro, lembre-se de se inscrever no canal do Lessa. Ao longo do dia, evidentemente, a gente volta com mais informações por aqui. Tamo junto, abraço!